Muito bem, nós voltamos então hoje falando, continuando o nosso programa, o programa Novo Nascimento, falando hoje sobre ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Falei que os saduceus não criam na ressurreição, não criam na ressurreição. E o apóstolo Paulo, quando chegou no aerópago para falar sobre a palavra de Deus, ele começa falando sobre ressurreição. E ele fala, diz que existia no aerópago duas classes de filósofos. Que os dois tipos de filósofo ou filosofia não acreditavam também na ressurreição. Estoicos, que acreditavam na razão, e acreditavam que a vida ela girava em torno da razão e que não existia nada de ressurreição, era a razão que predominava. E os epicureus também não acreditavam em ressurreição, acreditavam, isso sim, na convivência das pessoas. Nós estamos falando hoje, e eu falei que quando Paulo estava fundando a igreja de Tessalônica, na Ásia Menor, ele disse, olha, irmãos, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele disse, olha, eu não quero que você seja ignorante a respeito dos que dormem. O que ele dizia é que muita gente acreditavam, e ainda tem gente que acredita, que a morte é o fim de todas as coisas. A morte é o fim de todas as coisas, quando na realidade a morte é o princípio da vida eterna, é o princípio de todas as coisas, porque a vida eterna, ela começa com a ressurreição. E nós sabemos, a Bíblia diz, que todos nós vamos ressuscitar na segunda vinda do Senhor, e uns para desprezo e outros para a glória eterna. Nós queremos que você esteja entre aqueles que vão ressuscitar para a glória eterna, isto é, para viver para sempre com o Senhor. Nós iniciamos o nosso programa lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, capítulo 3, verso 26, ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. O Senhor Jesus, após a ressurreição, ele volta para Jerusalém. Primeiro, para capacitar os seus discípulos. Segundo, ele volta para Jerusalém, por quê? Porque o Evangelho deveria partir de Jerusalém. O Evangelho deveria partir para todas as nações. Capítulo 24, verso 47 do livro de Lucas, diz que o Senhor enviou para nós pregar o Evangelho em todas as nações. Em todas as nações. Os cantos mais remotos da terra tem que ser pregado o Evangelho. Porque a Bíblia diz que quando pregar o Evangelho para a última pessoa, no lugar mais distante, no lugar mais escondido, o Senhor vai romper nas nuvens do céu novamente e vai buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo, um povo escolhido, um povo especial e um povo zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Disse que o Senhor Jesus, ele disse no capítulo 15, verso de número 24, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 5, verso 31, Deus exaltou o Senhor como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, no capítulo 24 e 47 fala em arrependimento e remissão dos pecados. No capítulo 5, verso 31 do livro de Atos dos Apóstolos fala em arrependimento e remissão dos pecados. E nós falamos no nosso programa que para que haja remissão, isto é, para que o Senhor apague os teus pecados, não se lembre mais, para que você que cometeu muitas atrocidades, primeiro tem que haver arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Malaquias, nós vamos ler aqui o que diz Malaquias a respeito de ressurreição. Malaquias 4, verso 6.
Malaquias 4 e verso 6. Diz assim, 4 e 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ora, meus queridos, para que haja conversão do coração dos pais aos filhos, porque muitos filhos hoje não se dão com seus pais, muitos pais não se dão com seus filhos. Mas para que haja conversão, primeiro tem que haver arrependimento. Primeiro tem que haver arrependimento. Você pode não amar o teu pai, você pode fazer tudo contra o teu pai, porque hoje muitos filhos às vezes fazem tudo contra o seu pai, tudo contra os seus pais, mas a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos pais, devemos amar a nossa mãe, como se nós amássemos a nós mesmos. Porque a vida que nós temos, nós temos que agradecer aos nossos pais. Eu sempre digo, irmãos, que apesar que meu pai era um homem rude, eu agradeço tudo que eu tenho, eu agradeço aos meus pais e à minha mãe. Porque se eu não fosse eles, eu não teria vida. Então, a vida que eles me deram, e me deram condições de eu me arrepender dos meus pecados, tudo eu agradeço a ele. E eu sempre digo que eu ganhei meu pai e a minha mãe para Cristo, falando do amor, falando da graça do Senhor, isto é, como diz aqui o profeta Malaquias, convertendo o coração dos pais aos filhos, Isso eu sempre agradeço pela bondade de Deus. Não que eu tenha feito alguma coisa, tudo é pela bondade de Deus. Deus permitiu eu falar da salvação para minha mãe, para o meu pai, que estavam no escuro, estavam nas trevas, andando nas trevas, e Deus permitiu que eu falasse do amor de Cristo, e eles abriram os seus olhos. Eu digo sempre que muitas vezes nós estamos à margem da palavra do Senhor, e eu olho a vida do apóstolo São Paulo, e ele pensava que estava fazendo um grande trabalho para Deus. Ele falando à igreja de Colossos, ele disse: olha, eu pensava que estava fazendo um grande trabalho para Deus, E eu sempre digo que as pessoas às vezes estão seguindo outro caminho, às vezes adorando a ídolos, mas muitas vezes eles estão ali pensando que estão fazendo um grande trabalho para Deus. Conheço pessoas que são verdadeiras pessoas que parece que são convertidas a Cristo, por tamanha a sinceridade, tamanha bondade, e eles pensam que estão fazendo um grande trabalho para Deus. Quando Paulo estava prendendo os cristãos, estava arrastando os cristãos pelos cabelos, ele dizia à igreja de Colossos: eu pensava que estava fazendo um grande trabalho para Deus. Eu pensava que estava exterminando da face da terra alguém nocivo. E eu sempre, hoje pela manhã, ainda estava escutando alguém criticando o Evangelho. E eu pensando comigo, são pessoas que não entendem, que eles pensam que estão fazendo um grande trabalho para Deus. Estão criticando os pastores, chamando muitas vezes de mercenários, chamando muitas vezes de estelionatário, porque eu estava ouvindo um homem falando dos pastores, chamando de estelionatário, e eles pensam que estão fazendo um grande trabalho para Deus. Na ignorância dele, eles pensam que estão fazendo um grande trabalho para Deus. Quando você, e certamente eu sou alvo destas críticas, porque eu sou também pastor, e eu falei um dia que eu estava fazendo uma visita ali no Guarani, eu estava fazendo uma visita para um senhor que estava à beira da morte, e chegou um rapaz, e ele disse assim, me chamou para me ajudar a levar, colocar na ambulância. Eu disse: olha, eu não posso porque eu estou operado e eu não posso fazer força. E ele disse assim para mim: mas se fosse para você receber o dízimo, se fosse para você receber o dízimo, o senhor ia correndo. Eu disse: olha, o senhor está enganado a meu respeito.
O senhor está enganado a meu respeito. Primeiro, que eu não dependo de dízimo para pregar o evangelho. Segundo, eu não dependo de dízimo para falar do amor de Deus, porque eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu salário, eu não dependo da igreja. Eu trabalho na igreja porque me imposta essa obrigação. Eu sou devedor do evangelho. Paulo disse, eu sou devedor do evangelho. Depois que ele se converteu, ele disse, eu sou devedor do evangelho, tanto a gregos como a cítaros, como a judeus, sou devedor do evangelho. Por quê? Um homem que nem eu, que fiz 6 cirurgias em menos de 3 anos, e estou vivo, eu sou devedor do evangelho. Eu sou devedor do evangelho. Eu sou devedor do evangelho quando eu estava perdendo a minha família, quando eu estava perdendo meus filhos, bebendo todos os dias, me prostituindo todos os dias. Eu sou devedor do evangelho quando o Senhor, pela sua grande e preciosa misericórdia, me amou, independente de todas as coisas, né? Eu era uma ovelha perdida da casa de Israel. Então a gente tem que ter sabedoria. E eu disse para aquele senhor, eu digo, eu não dependo do evangelho. Eu prego o evangelho porque é minha imposta obrigação. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. E porque eu amo a Jesus, eu não quero que as pessoas estejam da mesma maneira que eu andava. Isto é, que as pessoas se arrependam e se convertam, né? Para isso que eu fui salvo, né? E era isso que o Senhor, ele estava falando aos discípulos. Olha, tem que haver arrependimento para que haja remissão dos pecados. Para que haja remissão dos pecados, tem que haver arrependimento. Olha, queridos, quando o Senhor ressuscitou ao 3º dia, ele veio direto, né? Eu digo assim, esses dias eu estava pregando, eu dizendo que o Pai já estava desprovido da presença do Filho lá no céu, no trono que era dele. O trono que era dele. E a Bíblia diz que ele deu a chave de Davi e deu o trono que era de Davi, né? Deu ao Senhor. Capítulo 22, verso 22 do livro de Isaías. Então, o Senhor poderia ressuscitar, né? Poderia ressuscitar dos mortos e subir direto ao Pai. Subir direto ao Pai. Mas não. Deus disse, olha, primeiro eu quero que você fique aí e abençoe o povo. Abençoe primeiro os meus servos. Abençoe os discípulos. Enche eles de poder. Enche eles de graça. Enche eles de virtude. Porque eu quero que eles saiam pregando o evangelho. Eu não quero que eles tenham com medo. Eu não quero que eles estejam com medo de pregar o evangelho. Eu não quero que eles tenham vergonha de pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo vai no capítulo 1, verso 16, do livro de Romanos, ele diz assim, ó, eu não me envergonho do evangelho. Veja que esta capacidade intelectual, essa capacidade de você pregar o evangelho e não se envergonhar do evangelho, e isso é uma coisa que eu faço, eu digo sempre, hoje pela manhã ainda estava conversando com um amigo que é engenheiro civil, e eu estava dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho porque é o poder de Deus. Quer dizer, eu não estou falando de mim mesmo, né? E os discípulos, vejam aqui, no capítulo 26, eles recebem a visita do Senhor no lugar onde eles estavam com medo, no lugar onde eles estavam abatidos pela a presença do Pai, que eles pensavam que ia restaurar Jerusalém. E aí eles estão com medo e o Senhor se apresenta para eles e capacita, fortalece e envia eles, né? Porque a Bíblia diz que então há uma separação e eles saem pregando o evangelho para todas as pessoas. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. No capítulo, para nós encerrar e orar pelos irmãos, aqui no programa de hoje, nós queremos fazer leitura Isaías capítulo 44, verso 3, e diz assim, ó, 44, verso 3, diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós queremos orar ao teu favor, para que derrame sobre a tua vida a bênção do Senhor, assim como Jesus veio abençoar
os discípulos no capítulo 3, verso 26. Nós abençoamos nesta manhã os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, com as mais ricas bênçãos de Deus e também aos teus descendentes. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, nós pedimos a tua bênção sobre cada um dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores que estão ouvindo o nosso programa. Também abençoa, Pai, todos os teus descendentes. Pai, que eles possam arrepender-se dos seus pecados e ser remido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, para que eles possam ser, a partir deste momento, servos e servas do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar os próximos programas, querendo Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém.